Queridos amigos, queridas amigas, no vídeo de hoje da série Vida Espírita, nós vamos refletir um pouquinho sobre a economia de vida. Economia de vida. Quando dizemos essas palavras, fica tentador pensarmos em previdência, aposentadoria, conta poupança, recursos financeiros que nos serviriam para o futuro. Talvez essa é uma primeira ideia, né? Economia significa não gastar para outros, guardar recursos. Talvez nem tanto para o futuro, mas de forma mais imediata. A palavra economia é entendida de várias formas, mas em se tratando de uma série que fala sobre a vida espírita, economia de vida, para nós aqui, vai significar a economia que o espírito aprende a fazer em sua vida. Principalmente, por que não, aqui na vida corpórea, também com ressonância em sua vida material, no entanto, tendo os aprendizados do espírito como guias infalíveis e tendo os objetivos espirituais como os objetivos principais dessa economia. Para a gente começar a pensar um pouquinho nesses termos, vale lembrar que essa palavra economia nasce do grego antigo, de uma palavra, né, do grego antigo que tinha uma grande semelhança com a palavra economia em português. No grego antigo, oikonomia, que significava, lá para aquela sociedade, economia da casa, ou melhor, perdão, administração da casa. Oikonomia significava administração da casa. Então, naquele núcleo, né, o núcleo familiar, como ele era administrado, isso era a economia. Hoje em dia, a palavra ganhou um significado mais restrito um pouco na nossa sociedade, e a palavra economia se refere a uma ciência social que estuda a relação humana com os recursos de que ela dispõe para a satisfação de suas necessidades. Então, quais são os recursos que o ser humano tem para a satisfação de suas necessidades e como ele os utiliza, como o ser humano utiliza esses recursos? Bom, a gente tem informações muito boas sobre esses recursos hoje em dia, né? E informações que não são tão novas assim quanto a gente possa pensar. Mas o importante, por enquanto, a gente perceber até aqui que a palavra economia ela recai sobre diversas áreas das nossas vidas e que agora a gente está pensando em uma economia do ponto de vista do espírito, não essa economia financeira e nem apenas de recursos materiais. Mas olha só como a vida na matéria pode nos dar grandes aprendizados sobre a questão da economia para a vida, né? Para a vida do espírito. Falava agora há pouco sobre informações de administração de recursos aqui na Terra por parte da humanidade. É interessante notar que a comunidade científica começou seus estudos e seus alertas sobre a influência humana no clima do planeta há mais de um século. Tudo isso começou lá no século XIX, mais precisamente ali em 1824, quando se começa a sugerir o que nós hoje chamamos de efeito estufa, a retenção de calor pela atmosfera. Ali, naquela mesma época, começou a se estudar o CO2 presente na atmosfera como um elemento que ajuda a aquecer o ar. Ainda ali, né? A queima de combustíveis fósseis contribuindo para esse aquecimento global. 1824, né? O tempo passou e em 1988 nós temos a criação do IPCC, que nada mais é do que um painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas. 1988. 2 anos depois, 1990, o primeiro relatório do IPCC confirmou que as temperaturas estavam subindo no planeta e que as emissões de gases por parte da humanidade eram uma causa provável, em 1990.
Olha só, 1997, o Protocolo de Quioto foi o primeiro tratado internacional com metas de redução de emissões de gases. Então, estamos falando aí do ano de 1997. Né? E daí diversos relatórios científicos, diversos estudos, sempre com essa informação, e agora, já no século XXI, os relatórios do IPCC reformam que há 95% de certeza de que o aquecimento global é causado por atividade humana. Então, nós vivemos com essas informações e agora é hora de pensarmos que há mais de um século nós poderíamos estar planejando o melhor uso de nossos recursos, porque vivemos hoje em um mundo globalizado. Né? O avanço dos sistemas de comunicação nos colocou em um mundo globalizado. E hoje eu sei que se eu desperdiçar água aqui, na minha casa, alguém sentirá sede em outro lugar do mundo. Se eu desperdiçar alimento, alguém passará fome. Que quanto mais fartos forem os recursos em poucas mãos, quanto mais gente super rica houver, quanto mais mãos é, egoístas estiverem trabalhando com essas fortunas, ou seja, fartos recursos em poucas mãos egoístas significam miséria para muitos. A emissão de CO2 que eu provoco no meu dia a dia interfere no clima do mundo todo. E daí as ondas de calor na Europa, as ondas de seca no Brasil, o clima completamente desregulado, as catástrofes que a gente vê, tudo isso causado pela ação humana que não gerencia corretamente os seus recursos. Muitas vezes nós olhamos não para a nossa necessidade, que é aquilo de que a economia trata, né? Não usamos os recursos para satisfazer necessidades, usamos recursos para satisfazer egoísmo. Usamos os recursos para satisfazer prazeres, para que tenhamos uma vida cada vez mais confortável, enquanto outros nada têm. E diria o Evangelho segundo o Espiritismo que gerenciamento de recursos é um aprendizado e uma demonstração de amor. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um item que chama utilidade das grandes fortunas. Por que existem grandes fortunas? Para que seus administradores promovam o bem-estar de todos. E não para que eles promovam o seu próprio bem-estar, e nem apenas o seu próprio progresso. Para isso que existem as grandes fortunas. Nos dá o Evangelho segundo o Espiritismo orientação direta, dizendo que a administração amorosa de recursos é aprendizado e crescimento na área do amor. E se pensarmos a administração desses recursos para longo prazo, também é uma demonstração de aprendizado, de crescimento, de progresso, de conquista na área do amor. Agora, a quão longo prazo nós somos capazes de pensar esses recursos, né? Nós aprendemos, enquanto espíritos, que temos que gerenciar o nosso progresso intelecto-moral através da prática da caridade, pensar antes na felicidade do outro do que na nossa própria, estabelecer relações de fraternidade com o próximo, abrir mão muitas vezes daquilo que se tem, dando demonstrações de que o outro é importante. Jesus dizia: se alguém te pedir para caminhar uma milha, caminhe uma segunda com essa pessoa, caminhe duas. Se alguém te pedir o sobretudo, dê o sobretudo e a blusa. Então Jesus incentivava esse compartilhar de recursos entre as pessoas, de recursos materiais, de recursos individuais, para que todos pudessem caminhar juntos. Então, compartilhar recursos e administrá-los a longo prazo é crescer no amor, é administrar também recursos espirituais. E vejam, né? Retomando, o planeta Terra nos ensina isso. Se nós não compartilharmos com sabedoria, as consequências do não compartilhar são sentidas por todos, até chegarmos a momentos de difícil administração como esses que nós estamos vivendo, né? Então, olha só, a vida material ensina a economia para a vida espiritual se nós soubermos administrá-la bem.
Pensemos um pouco na nossa situação de hoje. Quanto que a gente consegue projetar o futuro na questão da economia dos recursos? Porque nós somos pais. Nós pensamos no futuro próximo para os nossos filhos, damos a ele a alimentação, nos preocupamos em servir a ele o almoço e o jantar, nos preocupamos em ter o nosso emprego para que ele continue se alimentando e damos a ele a educação para que ele tenha uma vida na qual ele possa se manter, que ele tenha uma profissão. Mas o nosso longo prazo para por aí. O nosso longo prazo é muito imediato ainda. É alimentação, é educação para recompensas materiais apenas. Estamos falhando com prazos mais longos aqui na Terra. Porque pensemos um pouco, acompanhemos as notícias, os relatórios científicos que dizem que o nosso planeta passará por sérias dificuldades nos próximos 60, 70 anos. Estou falando de 60, 70 anos. Com que idade estarão nossos filhos daqui 60, 70 anos? Provavelmente não estaremos mais, na minha geração, né? Assim, perto dos 50 anos, provavelmente não estará mais aqui na Terra. Mas os nossos filhos provavelmente sim. Somos avós? Seremos avós? Que planeta estamos deixando para os nossos netos? Como estamos gerindo os recursos que queremos deixar para eles? Nós temos amor de avô para economizar um pouco de água em nossa casa, um pouco de alimento, para ter um pouco menos de recurso material? Papa Francisco, certa vez, disse a uma garota que perguntou a ele por que ele abriu mão de tanto luxo que o papado oferece ao pontífice. E ele respondeu a ela dizendo: Eu acredito que todos nós podemos ser um pouco mais pobres. Um ensinamento profundo nessas palavras dele, do Papa. Todos nós podemos abrir mão de um pouquinho de recurso material, de um pouquinho de conforto, de um pouquinho de emissão de gases, de emissão de lixo, de emissão de poluentes, para que a vida se sustente um pouco mais aqui na Terra, de forma um pouco mais confortável para todas as pessoas e não para poucos. Bom, e por fim, meus amigos, eu sei que é tentador dizer assim, né, o governo não ajuda, os outros também não fazem. Se eu fizer, vai ser tão pouquinho, ninguém vai nem notar que eu estou fazendo. Lê do engano. Lê do engano. Qualquer contribuição é bem-vinda. Plante uma árvore. Calcule a emissão de CO2 de suas atitudes e plante as árvores. Reduza o consumo de tudo aquilo que causa emissão. Seja exemplo, mostrando aos outros que é possível viver com um pouco menos e viver ainda assim mais feliz, tendo a consciência de que nossos filhos e netos estarão amparados pelo planeta. Sem dizer que somos reencarnacionistas, hein? Nós aprendemos que provavelmente ainda vamos reencarnar aqui na Terra. Que mundo estamos deixando para nós mesmos? É uma coisa séria de se pensar, né? Então não é porque os outros não fazem, o governo não ajuda, que eu não vou fazer. Toda ajuda é muito bem-vinda. Além do que, poderíamos ouvir Jesus nos perguntando: Se não amardes os vossos inimigos, o que fazeis a mais do que os fariseus e os gentios? E aí os amigos podem estar perguntando, mas espera um pouco, Totti, não era administração de recursos? Por que essa frase de Jesus? Porque é justamente isso. Se a gente não fizer diferente do que os outros fazem, como é que nós queremos ser cristãos e espíritas? O cristão e espírita tem um compromisso sério com seus deveres para com a sociedade, para com Deus, e não apenas para consigo mesmo. Então, se a gente não for o economista espiritual dessa vida, quem será? Com certeza, as pessoas que não têm a consciência e o estudo que nós temos, essas não serão. Somos nós que temos que fazer. Meus amigos, andemos com Cristo, lembremos-nos da economia espiritual para a nossa vida imortal e comecemos urgentemente a tratar do nosso planeta. Ele necessita do nosso amor, tanto quanto as pessoas a quem nós amamos. Um abraço fraterno, nos vemos em breve em mais um episódio da Vida Espírita. Até lá!